Feliz sábado a todos. Quero dizer para vocês que fazia tempo que eu não ficava com medo de pegar este microfone. O pastor Itaniel, ele disse assim: Gideão, hoje você tem que falar devagar. Hoje você não pode acelerar. Se a última vez que você pregou, uma boa parte das pessoas não ouviram o seu sermão, ou não entenderam quem estava no fundo. Eu disse: pastor, mas muita gente elogiou. Ele disse: pois é, mas não entenderam. Talvez por isso. E desde o momento que ele disse que eu teria que falar pausadamente, o meu coração está acelerado. Eu vou me esforçar. Pessoal do som, se vê que eu abaixei o microfone, faça um gesto para que eu levante. Se verem que eu coloquei na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava marcha, por favor, peçam para eu me acalmar. É que quando eu me empolgo, gente, vocês já sabem o que acontece, né? Para poder parar aí vai ser difícil. Mas vamos tentar esse milagre. Vamos tentar para que eu fale pausadamente neste culto. Vamos ver se eu consigo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 9. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de 1 Samuel, capítulo 9. Encontraram? Vou pedir para você fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, neste momento todo especial, queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que unicamente a Tua mensagem seja apresentada nesta manhã. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor esteja conosco neste momento. Pedimos por Jesus. Amém. O povo de Israel precisava de um rei. E o povo estava clamando a Deus por um rei. O povo dizia: nós queremos ser como as outras nações e nós queremos um rei. Deus resolveu atender o pedido daquela nação. E Deus resolveu lhes dar um rei, porque este era o desejo do coração deles. Deus então começa o processo onde Ele iria selecionar alguém para ser o líder da nação, para ser o indivíduo que iria representá-lo diante daquele povo. O indivíduo escolhido foi Saul. 1 Samuel capítulo 9, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afiás, benjamita, homem de bens. Versículo 2: tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. O homem escolhido por Deus para guiar o seu povo chamava-se Saul. A Bíblia não diz exatamente a idade que Saul tinha, mas a Bíblia menciona de que Saul era um homem muito alto, um homem muito bonito. Aparentemente ele tinha um porte de rei, ele tinha um porte elegante e por onde ele andava chamava atenção. Deus então disse: Saul, você será o homem que eu vou usar. Um belo dia Saul, ele pertencia a uma família muito rica, mas diz a Bíblia que seu pai havia perdido algumas jumentas, e Saul agora, junto com alguns amigos, ele sai à procura dessas jumentas. Passado alguns dias, ele está preocupado, não sabe o que fazer. Alguém lhe diz: Saul, há um homem nesta terra chamado Samuel. Ele é um servo de Deus, ele pode nos ajudar. Saul então vai ao encontro de Samuel. E para sua surpresa, quando ele encontra-se com Samuel, Samuel lhe relata o que Deus havia lhe dito. E Samuel diz assim: Saul, Deus escolheu você para você ser o rei desta nação. Saul a princípio não entende, Saul a princípio tem dificuldade de aceitar, mas era a escolha de Deus. Em pouco tempo Deus começa uma obra na vida daquele homem. Naquele momento então Samuel o unge como rei. E agora Saul estava preparado para ser usado por Deus. Se você virar a folha de sua Bíblia, algumas páginas, capítulo 10, versículo 6, você vai ver que Deus faz um trabalho com Saul para então poder usá-lo. Capítulo 10, versículo 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, era uma profecia de Samuel, então profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Versículo 9: sucedeu pois que virando-se ele, Saul, para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Deus havia confirmado o chamado de Saul. Saul começou a profetizar e todos que ali estavam falaram: nossa, Deus está usando este homem.
E a demonstração de que Deus estava usando Saul era tão evidente, que a Bíblia usa uma expressão interessante. A Bíblia diz de que Deus mudou o coração de Saul. Saul agora era uma outra pessoa. Ele era tudo aquilo que Deus queria. Saul estava no ponto certo, no lugar certo, para começar a sua trajetória, a sua caminhada cristã, na liderança do povo de Deus. Saul começa a reinar. O primeiro ano foi uma maravilha. Saul dependia muito de Deus. Saul andava nos caminhos de Deus. Mas a Bíblia diz, a partir do capítulo 13, que versículo 1, um ano reinara Saul em Israel, ou seja, no segundo ano, início do segundo ano. E Saul agora ele já começa a colocar as suas garras de fora. Saul ele já começa a desprezar o Senhor. Havia uma batalha entre ele e os filisteus. Sempre houve uma batalha entre o povo de Deus e os filisteus. Naquela época era costume-se de quando havia uma batalha, o profeta deveria vir abençoar a nação, abençoar aquele povo, fazer uma oração de consagração, e então o povo estaria preparado para poder sair para a batalha. O que acontece foi que Saul reuniu todo o exército. Passou-se um dia nada de Samuel chegar, 2 dias nada, 3 dias nada, 5 dias nada, 7 dias nada. Saul fica desesperado e diz: sabe de uma coisa? O profeta não vai vir. Eu sou o rei, Deus me escolheu. Já que Deus me escolheu, eu posso fazer qualquer coisa. Ele reúne a nação, oferece o sacrifício, e está todo contente e preparado para ir para a batalha. Naquele momento diz a Bíblia então que chega o profeta Samuel, pergunta o que aconteceu, e Saul lhe disse: olha, você demorou e eu resolvi abençoar o povo. Samuel diz a Saul: Saul, você errou. Você é um rei, mas você não é um sacerdote. Há um perigo quando nós confundimos as nossas funções. Deus te chamou para fazer algo especial, e não tenha dúvida disto. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer todas as coisas. Há algumas coisas que Deus reservou para uma classe um pouco diferente. Isso não quer dizer que é uma classe melhor ou uma classe pior. Quer dizer que são objetivos diferentes, prioridades diferentes, funções diferentes. Naquele momento então Saul ele fica sem entender. Samuel então lhe dá uma mensagem de Deus, uma mensagem muito forte. Versículo 13 do capítulo 13 diz assim: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor lhe deu. E o Senhor então te ordenou, pois então agora teria o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor então buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. Samuel foi muito claro para Saul, disse: Saul, se você tivesse esperado, Deus iria confirmar o reino, mas você não esperou. Você foi provado pelo Senhor e você não passou. Aparentemente você pode dizer: puxa, mas isso foi algo muito simples. Pois é. Amigos, a Bíblia apresenta algumas coisas interessantes. Na quarta-feira eu apresentei para os membros que estavam no culto a famosa teologia gideônica. Teologia gideônica são as minhas ideias pessoais. São ideias que muitas vezes você não encontra na Bíblia, mas são algumas conclusões que eu tenho. Eu acredito que na vida cristã, muitas vezes nós somos provados. Deus ele sempre nos prova. E há momentos decisivos na nossa vida. Às vezes Deus ele permite uma provação, e aquela provação ela vai ser determinante em nosso futuro. Ou vai nos ajudar caso nós a vençamos, ou vai nos derrotar, ou a nossa vida então irá cair caso então nós percamos ou não conseguimos passar por cima daquilo. Algumas destas provas, elas são pequenas, e aparentemente pequenas aos nossos olhos, mas é uma prova que Deus está fazendo. É mais ou menos assim: você passa o ano todo prestando algumas provas específicas, mas chega o momento da prova final. Muitas vezes não adiantou você acertar em todas aquelas provas pequenas, mas na prova final você não passar, porque ela vale mais ponto. Eu imagino que na vida cristã, às vezes nós temos algumas tentações que são específicas, algumas provações que são específicas. São provações de que o céu inteiro está ansioso para ver a nossa reação. Se nós conseguimos vencer, maravilha, a nossa vida irá dar um passo fantástico. Caso nós não conseguimos, pode ser que então nós vamos começar a regredir. E todo homem que um dia serviu a Deus e que a Bíblia registra, passou por um momento decisivo em sua vida.
Aqueles 3 jovens que estavam na Babilônia passaram por um teste de fé no momento em que eles estavam diante daquela imagem. Era decisivo, ou eles adoravam ou não. Resolveram não adorar, foram abençoados por Deus. José estava no Egito, uma dificuldade tremenda. A esposa de Potifar estava ali todos os dias, em seu ouvido, clamando, se oferecendo. Era um teste decisivo. José resolveu não dormir com aquela mulher, foi abençoado por Deus. Evidentemente ele foi preso. Momentos depois ele recebeu aquela bênção de Deus. Na vida cristã, algumas tentações, algumas provações, elas são decisivas e você não pode cair. Embora isso parecesse muito simples, mas seria determinante na vida de Saul. E Saul falhara. Mas amigos, o que a Bíblia diz foi que Saul não cometeu apenas este erro. Quem dera que Saul tivesse melhorado depois de errar, mas pelo contrário, Saul continua decepcionando a Deus. Se você continuar aí folheando a sua Bíblia, você vai ver que no capítulo 15, Deus ele dá uma mensagem especial a Saul e diz: Saul, olha só, eu quero que você vá agora e execute todos os amalequitas, porque os amalequitas não ajudaram o povo de Deus quando iriam passar ali, saíram do Egito, antes de chegar na terra prometida. A ordem parecia estranho, porque Deus pediu para matar a todos. Embora parecesse estranho, era a ordem de Deus. Por mais que você não entenda aquilo que Deus pede, obedeça. Por mais que você não concorde com aquilo que Deus peça, obedeça. Porque é Deus quem está falando, e Deus não erra. Se Deus pediu para você fazer algo, faça. Se Deus pediu para você fazer aquilo, faça. Se Deus disse que aquele é o caminho, então ande por ele, mas não brigue com o Senhor. A ordem fora dada, Saul então prepara o seu exército, vai então encontrar-se com Amaleque e aquela nação. Chegando lá, Saul começa a ordem para matar alguns, e ele percebe que entre os amalequitas havia muita gente boa, pelo menos na visão dele. Ele percebe de que havia muita coisa boa, havia muito gado, muita ovelha. Saul pensa: é um desperdício matar a todos. Resolve poupar o melhor da terra, poupa alguns gados, poupa algumas ovelhas, poupa a vida daquele rei, poupa a vida de algumas pessoas e não executa a ordem do Senhor. Passado alguns minutos ou horas ou dias, chega o profeta Samuel e diz: Saul, o que você fez? Saul disse: eu fiz o que o Senhor me pediu. Samuel disse: não, você não fez o que Deus lhe pediu. Você poupou aquilo que você queria, você não executou a ordem do Senhor. Samuel logo, evidentemente, lhe diz para Saul algumas palavras pesadas, confirma aquilo que já havia dito e diz: Saul, você está no caminho errado. Mas Saul foi um indivíduo que não queria aceitar que ele estava errado, porque na vida de Saul ele deveria determinar o que era certo. Os anos se passaram, chega o momento de lutar contra um gigante. Golias, o gigante filisteu, estava desafiando o povo de Deus. Saul, sendo o homem mais alto daquela nação e o líder representante, deveria ele tomar a frente e lutar contra aquele homem. Saul não tem coragem e permite que um garotinho vá lutar, Davi. Deus abençoa aquele garoto, você conhece a história. Davi vence. Saul agora sente inveja de algo que ele deveria ter feito e não fez, e agora ele começa uma perseguição contra Davi. Amigos, a história de Saul é uma das histórias mais tristes que a Bíblia apresenta, porque a Bíblia começa dizendo de que Saul foi mudado por Deus, Deus o abençoou, Deus mudou-lhe o coração. Mas se você continuar folheando a sua Bíblia, e quando você chega no capítulo 16, versículo 14, você vê uma expressão muito forte, diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. A Bíblia diz que agora o Espírito de Deus que estava com Saul, que estava usando Saul, esse espírito se foi e agora um espírito maligno começou a atormentá-lo, dia e noite. Aquele homem que um dia fora usado por Deus, agora estava sendo usado por Satanás. Aquele homem que um dia teve o Espírito de Deus em sua vida, agora tinha um espírito maligno. Saul agora ele tem uma obsessão por Davi, e Saul agora ele começa um programa, um projeto. O projeto chamava-se Mate Davi, e ele agora faz de tudo para poder acabar com Davi. Uma certa vez Davi estava tocando um instrumento, uma harpa, justamente para poder aliviar aquela tensão do momento onde Saul estava possesso e ele tocava. Saul não se contém, pega uma lança, atira aquela lança em Davi. A lança não pega porque Davi consegue fugir daquele local. Só que isto foi apenas o início de muitas outras perseguições. A vida de Davi agora tornara-se um inferno.
Davi deve correr de um lado para o outro, e Davi passa alguns anos fugindo da presença maligna de Saul. Saul estava tão obcecado para tentar matar Davi, que um belo dia Davi, ele procura o refúgio junto a um sacerdote chamado Aimeleque, numa terra chamada Nob. Chegando lá, Davi pede então alguma coisa para que ele pudesse comer juntamente com os seus homens. O sacerdote ali lhe ajuda, lhe dá alguma coisa. Saul descobre isto. Saul, ele estava tão obcecado em tentar matar Davi que ele perdeu a noção do perigo. Saul, ele vai até esta cidade, entra dentro do santuário, conversa com o sumo sacerdote Aimeleque e dá ordem para que os seus soldados ou capangas matassem aquele sumo sacerdote e todos os sacerdotes dentro do templo de Deus. A Bíblia diz que naquele dia morreram 85 sacerdotes. Saul não se conteve. Saul então manda matar todos os habitantes da cidade de Nob, porque aquela terra era uma terra de sacerdotes. Saul estava louco, Saul estava obcecado, ele estava vivendo em pecado, e mesmo assim, ele achava de tudo era muito normal. Amigos, o que mais me assusta com essa história é que quando você vai no capítulo 27 do mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 7. Depois de Saul fazer tudo isto, no capítulo 23, no versículo 7, a Bíblia usa uma expressão interessante. Saul havia se aproximado de Davi, ele sabia que Davi estava refugiado em algumas montanhas, e Saul jurava de que agora era o momento de matar a Davi. E ele diz uma expressão interessante para os seus colegas, ou amigos, ou soldados, diz assim, versículo 7 do capítulo 23. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Keila era uma cidade. Disse então Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, e está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Amigos, sabe o que mais me assusta dessa história? É que Saul estava completamente perdido, e ele achava que Deus estava no controle de sua vida. Saul estava tão obcecado fazendo coisas erradas, e ele jurava de que Deus estava no controle. Ele jurava de que Deus havia lhe dito para ele matar Davi. Ele jurava de que Deus havia lhe dito que ele deveria matar os sacerdotes. Ele jurava que Deus estava no controle de sua vida. Ele estava possuído pelos demônios e jurava de que tudo estava indo muito bem. Deus está comigo, e hoje Deus me abençoou para poder matar o meu inimigo Davi. Amigos, essa história me impressiona e me preocupa, porque quantas vezes nós vivemos num mundo de ilusão, e aqui entra o título do sermão: o perigo da ilusão. Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, e na verdade estamos fazendo a coisa errada. Quantas vezes nós achamos de que Deus está ao nosso lado e Deus não está. Quantas vezes nós nos iludimos, pensando de que tudo está indo muito bem, e na verdade as coisas estão indo muito mal. Alguma vez na sua vida você já se iludiu? Eu me lembro que assim, quando eu casei, eu tenho cerca de 3 anos de casado, e o primeiro ano de casamento é aquela fase de conhecimento. E alguns aqui já perceberam que eu gosto de fazer muitas brincadeirinhas. Em púlpito normalmente eu sou mais sério, mas se você conversar comigo em particular, você vê que sempre eu estou fazendo uma ou outra piadinha. E algumas brincadeiras que eu faço, elas são inconvenientes, eu assumo isso. E às vezes eu não tenho controle sobre alguns comentários. E eu me lembro que a minha esposa sofreu muito, mas muito, muito, muito. Eu fazia muitos comentários, muitas brincadeiras sem noção, brincadeiras sem sentido. E eu me lembro que, como toda mulher, né, a gente fazia uma piadinha, e eu jurava que estava bem as coisas, jurava que ela estava gostando. E às vezes ela passava a parte do dia fechada, não falava nada comigo, ficava ali no canto dela, em outras palavras, emburrada. E eu sempre sorrindo, com esse sorriso sarcástico que você já conhece. Sempre sorrindo. Me lembro que algumas vezes a minha esposa, ela teve que dizer assim: eu estou falando sério, para de sorrir, a coisa é séria. E eu me lembro que ela estava um dia emburrada, e eu falei: e aí, tá tudo bem? E ela só virava para mim e dizia: não está nada bem. E eu não percebia, para mim estava tudo bem. E ela dizia: não está nada bem. Às vezes na vida cristã é a mesma coisa. A gente está vivendo uma vida achando que está tudo muito bem, e não está nada bem. Tem pessoas que juram que estão sendo abençoadas por Deus, quando na verdade não estão.
Tem pessoas que dizem, Deus me abençoou. E você sabe que hoje utilizar, graças a Deus, virou um jargão. Graças a Deus eu consegui um trabalho, graças a Deus eu recebi um aumento. E às vezes Deus não tem nada a ver com a sua vida. Tem muita gente que acha só porque está crescendo profissionalmente, Deus está abençoando. Você sabia que o ímpio também prospera? Você sabia que no Salmo 73 essa era a indignação de Davi? Por que os ímpios prosperavam e muitas vezes ele não prosperava? O fato de você estar prosperando financeiramente ou profissionalmente não quer dizer que as coisas estão indo bem. Às vezes o indivíduo não é nem um dizimista fiel, não é nem um ofertante fiel e diz, Deus abriu uma porta de emprego para mim, Deus abriu isto, Deus abriu aquilo outro. Amigos, não se iluda. Se você for em Malaquias capítulo 13, versículo 9, a Bíblia é muito clara: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Não se iluda, não se iluda. Um indivíduo que não é um dizimista fiel, um ofertante fiel, ele é um indivíduo amaldiçoado por Deus. Não se iluda. E quem está dizendo isso não sou eu, é a Bíblia. Malaquias 3, versículo 9. Se você não é um dizimista e ofertante fiel, Deus não está abençoando a sua vida. Amigos, nós precisamos entender de que Deus só tem um compromisso com quem tem um compromisso com Ele. Se você não tem nenhum compromisso com Deus, Deus não tem nenhum compromisso com você. Não se iluda. Saul era um indivíduo que estava se iludindo. Ele jurava que Deus estava ao seu lado, quando na verdade Deus não estava. É ilusão. É ilusão você viver uma vida de adultério e achar de que Deus ainda está respondendo todas as suas orações. Não se iluda. Não são todas as orações que Deus atende. Se você for em Provérbios capítulo 28, versículo 9, Salomão é muito taxativo. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a voz do Senhor, até a sua oração é abominável. Não se iluda. Deus não abençoa pessoas que não têm um compromisso com Ele. Volto a dizer o texto: aqueles que desviam o ouvido de ouvir a voz do Senhor, até a sua oração é abominável. Não se iluda. Deus pode rejeitar tudo aquilo que eu estou fazendo. Deus pode rejeitar a minha adoração. Deus pode rejeitar o meu culto. Jesus, ele foi muito claro em Mateus capítulo 15, quando ele disse isso para todos os fariseus e os seus discípulos: em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrinas de homens. Não se iluda. Deus pode estar rejeitando tudo aquilo que eu faço, se eu estiver vivendo uma vida de pecado aberto. Não se iluda. Ilusão é você achar de que Deus está no controle da sua vida, quando na verdade você nunca colocou Deus lá. Ilusão é você achar de que você sabe tudo da Bíblia, quando na verdade você nem lê a Bíblia. Ilusão é você achar que pelo fato de você não ler a Bíblia, você ainda tem condições de definir o que é certo e o que é errado. O indivíduo nunca fez o ano bíblico completo, e ele se sente no direito de dizer: isto é certo e isto é errado. Me desculpa, a Bíblia não é para ser lida apenas algumas porções selecionadas. Ela é um livro completo, e para entender a vontade de Deus eu preciso lê-la toda. É ilusão eu achar de que as coisas estão indo muito bem, quando na verdade as coisas estão indo muito mal. É ilusão eu dizer: pastor, mas eu gosto de me vestir assim, e eu não vejo nenhum problema com isso. É ilusão eu falar: não tem nenhum problema. Mas eu me sinto bem fazendo isto. Mas a minha consciência não me acusa quando eu vou neste lugar. Amigos, Jeremias ele fala no capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o compreenderá? Eu não posso achar simplesmente porque eu vou num local e a minha consciência não pesa, de que tudo está indo muito bem. Pelo contrário, é uma demonstração de que as coisas estão indo mal. Tão mal que a minha consciência nem mais pesa, foi cauterizada. Amigos, nossa única guia é seguir a Bíblia e unicamente a Bíblia. Nada mais do que a Bíblia. O meu gosto não pode ser seguido. Eu não posso tocar uma música, cantar uma música simplesmente porque eu gosto daquele estilo. Amigos, Deus não vai perguntar simplesmente o que eu achava ou o que eu gostava. Ele vai me julgar baseado naquilo que estava escrito. É assim que Deus vai nos julgar, baseado em sua palavra e não em nossos gostos pessoais. É ilusão eu achar de que as coisas estão indo muito bem, e na verdade as coisas estão indo muito mal. Sabe, é ilusão você achar que pelo simples fato de você ser adventista, a sua salvação está garantida. É ilusão você achar porque todo sábado você está sentado aqui, desculpe-me o termo, você é um papa sermão, conhece tudo da Bíblia,
É ilusão porque você achar que tem um ótimo conhecimento, a sua salvação está garantida. Lamento. Se este fosse o critério para você ir para o céu, conhecimento de tudo, de trás para frente, Satanás poderia reivindicar os céus, porque ele é um indivíduo que conhece muito mais do que eu e você. Mas não adianta conhecer e não fazer. É ilusão. Quantas pessoas estão vivendo iludidas, achando de que estão agradando o Senhor e não estão? A Bíblia é tão forte em relação a isso, que Jesus ele disse que no dia quando ele voltar, algumas pessoas vão até questionar e dizer: Senhor, como eu não estou salvo? Como eu não vou para o céu? Eu fiz tudo certinho. E Jesus vai dizer: não, pelo contrário. Eu estive preso, você não foi me ver. Eu estive nu, você não me vestiu. Eu estive faminto, você não me deu nada para comer. Eu estive sedento e você não me deu água. Você nunca fez nada. E vamos ser sinceros: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ilusão. Achar de que você está fazendo tudo certo, e na verdade você está fazendo tudo errado. Jesus ele completa isso em Mateus 7:21, quando ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe, amigos, a pergunta que eu faço é: até quando? Até quando a gente vai viver no nosso mundinho, nos iludindo? Até quando? Até quando nós vamos nos enganar? Até quando nós vamos ficar brincando com Deus? Até quando eu vou brincar de ser um cristão? Até quando eu vou brincar de colocar terno e gravata e achar de que Deus está do meu lado? Até quando eu vou brincar com Deus? Até quando? Até quando eu vou viver nesta vida de ilusão? Até quando? Amigos, Deus te ama muito, e Deus quer te levar para o reino dos céus. Mas não se iluda, Deus não vai te levar de qualquer jeito. Não se iluda, Deus não vai te levar para o céu de qualquer jeito. Primeiro porque ao chegarmos nos céus, todos nós ainda teremos o livre-arbítrio. Isto quer dizer que no céu poderá ter a oportunidade de pecado. Isso sim, porque os seres humanos eles serão livres. Alguém poderá escolher não pecar. Contudo, as pessoas que Deus levará para os céus são pessoas que sempre viveram abominando o pecado, pessoas que enquanto pecaram não queriam, pessoas que detestavam o pecado, e mesmo estando nos céus como seres livres, elas escolheram nunca mais pecar. E mesmo tendo no céu a oportunidade de pecar, nunca mais haverá o pecado, nunca mais, mesmo tendo a oportunidade, porque as pessoas que Deus vai levar para o céu são pessoas que abominaram o pecado, não pessoas que gostavam, pessoas que rejubilavam, pessoas que se alegravam por errar. Amigos, Deus quer te salvar, mas para Deus te salvar você precisa entender a sua real situação. Para Deus te levar para o céu, você precisa entender quem de fato você é. Sabe, Saul ele gastou 40 anos, foram 40 anos que Deus permitiu que ele dominasse o povo. Durante um único ano ele fez a vontade do Senhor. Os outros 39 anos, Saul ele foi se iludindo, achando que as coisas estavam indo bem, quando na verdade estavam indo muito mal. Ellen White ela comenta no livro Patriarcas e Profetas, que quando Samuel deu esta primeira mensagem a Saul, dizendo a Saul de que Deus havia dito de que iria escolher alguém melhor do que ele, Ellen White diz de que Deus não iria fazer aquilo naqueles dias, era apenas planos para o futuro. Mas Saul, isso era uma oportunidade para que Saul então mudasse de vida. Mas Saul continuou fazendo coisas erradas e ele não mudou. Foi um erro atrás de outro erro. A situação foi ficando tão grotesca que no final de sua vida ele viu-se numa batalha. Momentos antes ele havia adorado o próprio Satanás, quando ele consulta aquela feiticeira de Endor. E ele está então naquela batalha, ele está cercado pelos filisteus. Ele viu que não tinha mais jeito, ele clamava a Deus, Deus não respondia. Na mente dele as coisas ainda estavam indo muito bem. Ele tem uma ideia: ninguém jamais vai me matar. Ele pega uma espada, se joga em cima dela, e assim Saul ele termina com a sua própria história. Ele se mata, terminou com a sua vida. E assim termina a história de um homem que poderia ter sido um grande instrumento nas mãos de Deus, mas infelizmente ele preferiu viver uma vida de ilusão. Amigos, a sua vida pode ser diferente se tão somente você buscar ao Senhor Deus. Eu quero concluir o sermão desta manhã dizendo que a mensagem de Deus à igreja de Laodiceia é uma mensagem para uma igreja onde boa parte dos membros estão vivendo uma vida de ilusão. Esta é a característica de Laodiceia.
A igreja de Laodiceia acha que está tudo muito bem. Ela acha que porque tem isto, porque tem aquilo outro, está tudo muito bem. Você pode conferir isso no Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14 e 15. No versículo 17, capítulo 3, versículos 14 e 15. Versículo 17. Deus ele diz assim para a igreja dos últimos dias, cujo nós fazemos parte desta igreja. E esta mensagem é para mim e para você. Eu aconselho que você compre colírio, para que você possa ver a sua real situação. Eu aconselho que você se aproxime de mim, pingue estes colírios em teus olhos, para que você perceba que você está nu, para que você perceba a sua sujeira espiritual, para que você perceba de que se você não mudar de vida, você jamais entrará no reino dos céus. Amigos, até quando você vai ficar ouvindo um sermão como este, e vai viver uma vida de ilusão? Deus te ama muito, e Deus quer te levar para o céu. Mas para Deus te levar para o céu, Ele precisa mudar a sua vida. Deus não vai nos salvar de qualquer jeito, porque a salvação é a salvação do pecado, não no pecado. Deus não vai te salvar no pecado. Deus quer te salvar do pecado. Uma vida errada não compensa. Uma vida de adultério não vai te levar para lugar nenhum. Uma vida de bebidas, de fumos, de drogas, de baladas, de cinemas, de filmes, de músicas seculares, amigos impróprios, uma relação com alguém que Deus não abençoou. Uma vida como essa não vai levar você a lugar nenhum, a não ser para o inferno. Amigos do Senhor Deus, nesta manhã Ele quer sensibilizar o seu coração. Nesta manhã o Senhor Deus, Ele quer olhar para você, e Ele quer que você entenda que Ele quer mudar a sua vida para a sua própria felicidade. Sabe, gente, todo mundo quer ser feliz. E quando você pergunta sobre felicidade, todo mundo quer ser feliz. Mas poucas pessoas querem fazer a vontade de Deus. Sabe o que eu percebi no decorrer da minha vida? A nossa felicidade depende da nossa obediência aos mandamentos de Deus. Enquanto o ser humano vive quebrando os mandamentos de Deus, ele está caminhando em direção ao sofrimento. Porque os mandamentos de Deus, eles são como muros de proteção que nos impedem de sofrer. Quando Deus diz para você não matar, é porque Deus quer que você seja feliz. Quando Deus diz para você não roubar e nem ser desonesto com as outras pessoas, é porque Deus quer que você seja feliz. Quando Deus pede para você não adulterar, quando Deus pede para você esperar até o casamento, é porque Deus quer que você seja feliz. Quando Deus pede para você selecionar os seus amigos, é porque Ele quer que você seja feliz. Quando Deus pede para você passar mais tempo em leitura da Bíblia, em oração, é porque Ele quer desenvolver em você a habilidade de ouvi-lo, a habilidade de sentir a presença dEle. E assim você vai ter uma vida mais feliz. Amigos, Deus te ama muito, e Deus quer te levar para os céus. Mas tudo isso só depende de você. A sua salvação depende mais de você do que de Deus. É verdade. A sua salvação depende mais de você do que de Deus. A sua felicidade depende mais de você do que de Deus. Embora você ache isso estranho, isto é uma realidade. Primeiro porque Jesus já fez tudo para levar você para o reino dos céus. Ele já morreu para pagar os seus pecados. Você não precisa mais pagá-los. Ele já escolheu para você ser feliz. Só falta você fazer essa escolha. Só falta você fazer esta decisão. Só falta você decidir: Senhor Deus, eu não quero mais me iludir determinando o que é certo e o que é errado. Eu quero encontrar na Tua palavra conselhos, e eu quero obedecer tudo aquilo que o Senhor pede, entendendo ou não, aceitando ou não, mas eu quero colocar a minha vida em Teu altar e exaltar o Teu nome enquanto eu viver. Amigos, que nesta manhã Deus Ele possa te abençoar muito, que nesta manhã esta mensagem possa falar ao seu coração, e você possa sair daqui muito melhor do que quando você chegou. Que nesta manhã você possa decidir
andar nos caminhos de Deus, exaltar o nome de Deus e não se iludir mais com o pecado. Que nesta manhã Deus abençoe a sua vida e que enquanto você viver, você viva para a honra e glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um ótimo sábado. Amém. Amém.